Qual é a missão de Nossa Senhora na história? Na história de cada homem, na história da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, no centro da história da humanidade. Porque o centro da história da humanidade é a história da Santa Igreja Católica. Qual é o papel dessa criatura tão excelsa em relação a nós? A resposta é a seguinte: Nossa Senhora foi e é mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho nos conta que ela estava em oração quando apareceu diante dela, ou apareceu a ela, o arcanjo São Gabriel, e lhe perguntou se ela queria ser a mãe do Verbo. Deus, que é Deus, na sua infinitude inexprimível por nós, Deus, entretanto, trata com muito respeito cada uma de suas criaturas. E no momento de dar a uma simples criatura essa honra tão extraordinária, que era de ser a mãe do Verbo, ele perguntou a ela se ela queria. Notem bem o pormenor. Ela estava rezando, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele perguntou a ela se ela queria. O mundo estava num maremagno de pecado, de desordem, de caos, quando Nossa Senhora estava rezando. Há 4 ou 5 mil anos de história da humanidade não tinham sido senão uma sucessão de impérios que se erguem e que rolam para o chão ou que se estagnam numa estagnação embolorada e que não vão para frente. Uma sucessão de crimes, uma sucessão de abominações, uma sucessão de fracassos. Os poetas latinos daquele tempo, e os senhores sabem que Roma era a maior potência do mundo mediterrâneo, que era tido como centro da terra naquele tempo, os poetas latinos, eles mesmos cantavam dizendo que o orbe estava exausto, não aguentava mais, se sentia velho e ninguém mais conseguia carregar o fardo da vida. Era uma situação parecida com esse mundo contemporâneo. Nossa Senhora foi mandada por Deus à Terra, foi criada para que ela pedisse a encarnação do Verbo, para que viesse o Salvador, que por meio de sua paixão e cruz haveria de resgatar todos os homens e haveria de fundar uma instituição, que é a Igreja Católica, que dispensaria a graça de Deus a todos os homens, em proporções tão abundantes que os homens, afinal, pudessem se tornar frequentemente, facilmente virtuosos, e em que, então, a verdade, a beleza, o bem, a grandeza, sobretudo o amor de Deus, que é o ápice de tudo isso, que tudo isso saísse, se pudesse constituir-se no mundo e elevar-se até o céu. Nossa Senhora foi criada para pedir isso, porque nenhuma criatura humana tinha valor e virtude para pedir isso. Ela teve especialmente a missão de pedir isso. E ela estava em oração, pedindo a encarnação do Verbo, quando o anjo veio anunciando a ela que o pedido dela estava atendido. Ela não pedia para ser mãe de Deus. Na sua humildade, ela julgava que ela nem de longe estava na altura de ser mãe de Deus. Ela queria ser a escrava da mãe de Deus, a serva da mãe de Deus, no entusiasmo que ela tinha por essa criatura que viria e que seria a mãe do Messias. Quando veio o anjo e disse a ela que ela era escolhida.
Mas ao mesmo tempo que lhe disse que ela era escolhida, significou a ela que ela deveria suportar as dores e os padecimentos da redenção. Que o filho dela sofreria como nunca nenhum homem tinha sofrido e nunca viria de sofrer até o fim do mundo, e que ela teria que carregar junto esse sofrimento. Nosso Senhor Jesus Cristo teria a paixão, passio, o sofrimento. Ela teria a compassio, a compaixão, o sofrimento com o co-sofrimento com o homem mais sofredor da história, que era o homem Deus que haveria de nascer dela. E ela, por amor aos homens, para que os homens pudessem ser salvos e dar glória a Deus, por amor a Deus, portanto, ela consentiu em ser mãe de Deus e em suportar esse tremendo sofrimento que foi a paixão. Os senhores podem imaginar, para não me estender demais sobre esse ponto, os senhores podem imaginar o que é que Nossa Senhora sofreu durante a paixão? Os senhores tomem qualquer mãe dessas mães que andam por aí. Os senhores imaginem o que é que essa mãe sentiria se ela fosse andando pela rua e de repente ouvisse um alarido, se aproximasse e visse seu filho chicoteado, chibatado, deitando sangue por todos os poros, com uma dor invisível, carregando uma cruz, objeto da selvageria de um populacho brutal, vil, dando risada dele, dizendo atrocidades, escarrando nele, e levando junto com essa cruz para ser crucificado e para morrer do mais horroroso dos martírios no alto de uma montanha. Essa mãe desmaiaria, essa mãe ficaria psicótica, essa mãe ficaria louca, conforme o caso ela poderia morrer. Bem, Nossa Senhora queria Nosso Senhor Jesus Cristo incomparavelmente mais bem do que qualquer de nossas mães nos quis a nós. Em primeiro lugar, porque ela era a melhor mãe que houve. Mas em segundo lugar, porque ela teve um filho que os senhores não duvidarão, é incomparavelmente melhor do que nós filhos. Os senhores podem imaginar toda a graça e encanto de Nosso Senhor como filho, todo o respeito, toda a ternura, toda a veneração, toda a delicadeza, toda a hombridade, toda a grandeza. O que é que podem ter sido esses 30 anos de intimidade de Nossa Senhora com ele, em que ela viu a ele crescer em graça e santidade diante de Deus e dos homens, e amou com um amor perfeito cada estágio da perfeição dele que ia se desenvolvendo? Qual era o abismo de adoração no qual ela se desfazia em relação a ele? Agora ela vê este filho, o próprio Deus, santo como ninguém foi santo, é a própria santidade, tratado assim por aquele populacho. Pois bem, quando ela teve um encontro com ele durante a via dolorosa, quando ela o abraçou, quando ela o esculou, quando ela teve a glória enorme de ter o seu rosto tinto com sangue divino e a sua túnica virginal tinta também com sangue divino, quando ela recolheu os gemidos dele, quando depois ela foi ao lado dele, subindo até o alto do Calvário, quando ela viu os estertores finais dele, e ele gritar: Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, meu Pai, por que vós me abandonaste? E depois dizer: está tudo terminado, inclinar a cabeça e deitar o espírito. Quando ela viu tudo isso, os senhores podem imaginar o que é que ela sofreu? Pois bem, neste momento em que ela sofreu isso, de um modo indizível, com uma serenidade tão perfeita
que se conservou de pé o tempo inteiro ao pé da cruz, com uma tranquilidade, uma dor, uma resignação, uma força, que é o modelo da criatura humana posta no sofrimento. Quando aconteceu isto a ela até o último momento, ela dizia ao Padre Eterno: eu consinto em que aconteça isso ao meu filho, para que ele salve as almas dos homens, para a vós, ó meu Pai, dar a glória devida, e para que eles gozem da felicidade eterna junto a vós do céu. Foi este o sofrimento, e ela resolveu aceitar, e que ela aceitou, e aceitou por cada um de nós. Dizem os teólogos que do alto da cruz, Nosso Senhor, cuja inteligência era infinita, conhecia todos os homens pelos quais ele havia de derramar o sangue. E que ele individualmente via todos os pecados que esses homens cometiam. Sofria por todos os pecados e ao mesmo tempo derramava o seu sangue e dava a sua vida, para que os que estavam chamados para o céu acabassem morrendo. Quer dizer, a mim, do alto da cruz ele viu. A mim, com as minhas imperfeições, com os meus defeitos, com as minhas ingratidões. A cada um dos senhores, nominalmente falando. Ele conheceu como se conhecesse só este homem. E cada um dos senhores esteve presente no alto da cruz, como se fosse só este homem. E, por cada um de nós, ele resolveu dar a sua vida. E ofereceu a sua vida, e ofereceu todas aquelas dores. De tal maneira que se ele tivesse que sofrer tudo quanto ele sofreu, apenas com esse objetivo, ele teria sofrido. Quer dizer, só por mim, ele teria sofrido isso. Só por cada um dos senhores, ele teria sofrido isso. Eu creio que para que a compaixão de Nossa Senhora fosse completa, ela também nos conheceu a cada um de nós naquela ocasião. E que ela rezou individualmente, um por um, em favor de cada um de nós. De maneira tal que naquela hora em que o Verbo de Deus via aquela multidão de pecados que se desprendia dos homens ao longo dos séculos, ela pedia perdão para cada um. E ele ia perdoando a cada um pelo pedido dela. Porque ela, sendo inocente, ela merecia o perdão que nós não merecíamos. E foi por causa do pedido dela que cada um de nós obteve de ser batizado, obteve de conhecer a Igreja Católica, obteve de receber os sacramentos, obteve a devoção a ela, obteve de ser fiel à Igreja Católica e, pelo favor dela, conseguirá o céu. Aí está o papel de Nossa Senhora como nossa mãe e nossa advogada. Mãe de Cristo, ela foi mãe de todos aqueles que nasceram para a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela se tornou mãe dos pecadores. E ela desempenhou um papel que, de algum modo, o próprio Deus não poderia desempenhar. Porque Deus é juiz. Deus ofendido, Deus ultrajado, tem que castigar. Mas ela é mãe. E os senhores sabem que as mães não têm o papel de julgar. Elas são advogadas. A mãe é naturalmente advogada do filho. E por mais miserável que seja o filho, por mais imundo, mais asqueroso, mais crápula que seja o filho, em relação à mãe, a mãe perdoa e a mãe pede a Deus que perdoe também. A mãe está solidária com o filho até quando o pai o abomina completamente. E é por isso que a Escritura diz: a bênção de Deus constrói uma casa e a maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Porque quando um homem chega a ser amaldiçoado por sua mãe, acabou-se. Ave Mater, qua natus est orbis Pater, o Maria.
Mas Nossa Senhora é a mãe supremamente boa, que reza por cada um de nós e que, considerando que aquelas chagas que estavam em Nosso Senhor foram feitas em parte por meus pecados, ela pediu a Ele: meu Deus, meu filho, pela minha inocência, pela minha virgindade, pelo amor que vós sabeis que eu vos tenho, eu vos peço por Ele. E esta chaga que vós sofreis por causa dele, eu vos peço em nome desta chaga que o perdoeis a Ele. E assim cada um de nós foi perdoado. Então, foi por meio de Nossa Senhora que Deus veio a nós no nascimento, foi por meio de Nossa Senhora que nós viemos a Deus no momento da cruz, no momento da paixão, no momento da redenção. Isso explica que depois de morto Nosso Senhor, Nossa Senhora tenha continuado a ser a grande intercessora. Nossa Senhora tenha continuado a ser a grande intermediária e nunca dos nunca abandonou nenhuma espécie de homem. A tal ponto nunca abandonou nenhum homem que todos os teólogos dizem o seguinte: São Pedro, como os senhores sabem, cometeu um pecado horroroso quando ele abandonou Nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras, e ele, que era o chefe da igreja, fugiu. E depois, quando ele negou Nosso Senhor 3 vezes, e depois o galo cantou e Nosso Senhor olhou para ele. Nosso Senhor olhou para ele e ele começou a chorar e fugiu. Dizem os teólogos que ele foi correndo procurar Nossa Senhora. E que, como ele se voltou para Nossa Senhora, ela teve pena dele e obteve o perdão dele. Ele não se desesperou, ele se salvou. Bem, São Pedro voltou-se para Nossa Senhora, foi perdoado. Mas o pecado de São Pedro de nenhum modo foi horroroso, por mais horrendo que tenha sido, do que o pecado do pecador por excelência. Não se pode dizer o pecador com P maiúsculo, porque essa é uma palavra que não comporta maiúsculo. Mas se diria o pecador com P porco. É o mercador péssimo. É Judas Iscariotes que vendeu Nosso Senhor por 30 dinheiros. Pois bem, os teólogos dizem que se Judas tivesse ido procurar Nossa Senhora, ela o teria recebido com toda bondade, com toda misericórdia, teria obtido o perdão dele. E que ela rezou para ele ir falar com ela. Até a tal ponto chega a misericórdia de Nossa Senhora. Os senhores veem Nossa Senhora que reúne os apóstolos em torno de si, depois que Nosso Senhor morreu. Que depois de estar junto a eles da Pentecostes, quando vem o Espírito Santo. Que acompanha a igreja nos primeiros passos de sua vida e que depois, ao longo de toda a existência da igreja, é a grande protetora da igreja, presente nas batalhas onde os guerreiros católicos derrubaram os exércitos dos inimigos anticatólicos, presente nas lutas dos povos fiéis contra os povos infiéis, presente na luta de cada homem contra os seus defeitos, de maneira que noite e dia todo homem luta contra os seus defeitos, luta para adquirir maiores virtudes, noite e dia. Ainda que nós não nos lembremos de Nossa Senhora, Nossa Senhora está se lembrando de nós do alto do céu. E ela está pedindo por nós, com uma misericórdia que nenhuma forma de pecado pode nos dotar. É só nós nos voltarmos para ela, que ela, cheia de bondade, nos atende e nos limpa a alma, nos dá forças para praticarmos a virtude e nos transforma de pecadores em homens bons. Aqui está a missão específica de Nossa Senhora. O homem pecador é pecador por maldade. Mas ele peca por maldade porque é duro praticar a lei de Deus. Mas porque é duro praticar a lei de Deus, Nossa Senhora nos dá forças proporcionadas a isto. Nós nunca faltamos de forças para os sacrifícios necessários para praticar a lei de Deus, desde que nós peçamos a Nossa Senhora. Aqueles que se voltam a Nossa Senhora recebem tudo. Aqueles que se afastam de Nossa Senhora não recebem nada. Nossa Senhora é chamada pela Igreja a porta do céu. É por esta porta que todos os homens conseguem as graças. É por esta porta também que todas as orações dos homens chegam a Deus. É por esta porta também que todas as graças de Deus baixam para os homens. Tudo vem por intermédio de Nossa Senhora.
São Luís Grignon de Montfort, numa comparação magnífica, usa essa imagem. Ele diz: imagine uma criancinha do povo, que não tem outra coisa para oferecer para sua mãe, senão uma maçã. Na Europa, a maçã é uma fruta completamente popular. A criança quer oferecer essa maçã ao rei, mas não tem coragem porque é um presente muito comum. Então pede à mãe do rei que ofereça ao rei essa maçã. A mãe do rei coloca a maçã numa bandeja de prata e diz ao rei: meu filho, esta criança é minha filha também, manda-vos oferecer isso. O rei sorri e recebe como se fosse uma esfera de ouro. Diz ele: estas são as nossas ações junto a Nossa Senhora. As melhores ações dos homens valem aos olhos de Deus como uma maçã, e uma pífia maçã, mas oferecidas pela mão de Nossa Senhora e com o sorriso de Nossa Senhora, Deus as recebe com encanto, Deus agradece e Deus recompensa. Quanto mais unidos a Nossa Senhora, mais nós poderemos praticar a virtude e nos tornarmos agradáveis a Deus. Esta ideia conduziu São Luís Grignon de Montfort ao princípio seguinte: se Nossa Senhora é de tal maneira a distribuidora de todos os dons, ela é a rainha do universo. E isso é bem verdade. A Igreja ensina isso mesmo. Ela governa o universo inteiro. Se ela governa o universo inteiro, é também bem verdade que nós devemos nos consagrar a ela como servos dela, porque nós somos súbditos dela. Nós devemos fazer tudo quanto ela quer. Ele usa uma imagem enérgica, mas verdadeira. Como nós não devemos querer senão o que ela quer, não devemos fazer senão o que ela faz, nós devemos nos consagrar a ela, não só como filhos dela, mas como escravos dela, unidos de tal maneira a ela que não façamos outra coisa senão aquilo que ela quer. E então ele descreve magnificamente qual é a alma, quais são as transformações que Nossa Senhora faz na alma daqueles que se consagram como perfeitos escravos dela. Tornam-se homens de fogo, homens inteiriços, homens de uma potência de vontade, de uma potência de ação, de um valor de fé, que ficam os homens mais magníficos que houve em toda a história da humanidade, os homens capazes de fazer vencer o reino de Maria. Esta é a imagem do verdadeiro e do perfeito escravo de Nossa Senhora. Vós me direis: mas doutor Plínio, eu sinto a minha fraqueza, eu sinto a minha imperfeição. Será que Nossa Senhora, a mim, tão cheio de pecados, quererá para uma elevação dessas? Eu digo: não tem dúvida, porque Nossa Senhora não recua diante do pecado de nenhum homem. Eu soube há pouco tempo de um fato que, em matéria de devoção mariana, foi talvez o fato que mais me tenha emocionado até hoje, e com o qual eu termino essa exposição. Há na Venezuela um santuário que é consagrado à patrona nacional da Venezuela, que é Nossa Senhora de Coromoto. Nesse santuário há um ostensório enorme e dentro dele uma pedrazinha pequena na qual está gravada a imagem de Nossa Senhora, a figura de Nossa Senhora. É pena não ter até aqui essa estampa. É uma Nossa Senhora régia, sentada no trono, com o menino Jesus no braço e um olhar de rainha, de anjo, de teóloga e de mãe. Um olhar verdadeiramente admirável. Nossa Senhora, a história desta imagem da patrona da Venezuela é uma história maravilhosa. Havia lá pelos matos da Venezuela, no tempo da colonização, havia um índio que morava numa choça no interior e a quem, certa vez, Nossa Senhora apareceu. Esse índio viu Nossa Senhora como uma rainha gloriosa e ela perguntou se ele queria morar na cidade onde ela era rainha. E ele disse que sim. Ela disse: vá para tal cidade assim
procure uns homens vestidos de tal jeito assim, eram os padres, e eles ensinam o caminho do meu reino, que é evidentemente o caminho do céu. O índio foi lá, batizou-se, foi durante vários anos um bom católico. Com sua esposa morava nesse lugar. Um belo momento, deu uma ingratidão pavorosa qualquer nesse índio, e o índio então abandonou tudo, voltou para sua choça e deixou a religião. Nossa Senhora ali apareceu um dia na entrada da choça, risonha, amável, convidando para voltar às graças dela. Ele estava de tal maneira péssimo que voltou-se e tentou esmurrar Nossa Senhora, mas não conseguiu, sentiu seus membros atados. Então ele tomou uma seta, um arco e uma flecha, e tentou dar uma flechada em Nossa Senhora. O miserável não se lembrava que ele com isso dava as provas de que era autêntica aparição. Ele estava vendo tão claramente, tão concretamente, que ele até quis agredir. Não era uma fantasia, não era uma imaginação. Bem, a mulher dele impediu que ele desse a flechada e a aparição se desfez. Quando ele deu acordo de si, ele tinha na mão uma pedrazinha que parece que ele queria jogar contra ela. Ele olhou a pedra, ela tinha deixado por amor para com ele a imagem impressa nessa pedra. Quer dizer, um verdadeiro milagre. Ele então, de raiva ainda, pegou essa pedra e jogou no sótão da casa dele. Mas Nossa Senhora ainda assim o perdoou, infatigavelmente perseguindo esse homem para esse homem se converter. E, em determinado momento, ele não resistiu mais à graça, ele pediu perdão, ele se reconciliou com Nossa Senhora e, algum tempo depois, ele morreu inteiramente em paz e sua alma foi para o céu. Quer dizer, depois das piores ofensas, Nossa Senhora ainda venceu e ainda o perdoou. Isto, eu tenho certeza, que é o símbolo mais eloquente da misericórdia de Nossa Senhora, e como nem os piores pecados daqueles a quem ela ama são capazes de constituir uma barreira à bondade e à misericórdia dela. Nossa Senhora, em nossa época, está sofrendo agressões que são piores do que as que ela sofreu da parte desse índio. Os pecados do mundo contemporâneo são muito mais responsáveis, são muito mais cheios de malícia do que desse miserável, desse canalha desse índio. Nossa Senhora, entretanto, não quer que a humanidade acabe. Ela quer o perdão para a humanidade. E quando ela, em Fátima, nós temos aqui sobre nós a imagem de Nossa Senhora de Fátima, quando ela, em Fátima, pronunciou castigos para os homens, ela ao mesmo tempo anunciava com esses castigos misericórdia. Porque conta São Pedro que com o dilúvio muitos homens que iriam para o inferno se arrependeram e ainda foram para o céu. E com os castigos, um certo número pelo menos dos homens contemporâneos vão se arrepender e ainda vão para o céu. E muitos hão de viver perdoados por ela para entrarem para o reino de Maria. Assim ela diz, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Nós devemos pedir a Nossa Senhora que, em relação a cada um de nós, ela use da graça que teve para com o índio de Coromoço. Que ela vença nossos obstáculos, aniquile as nossas maldades e que seja verdadeiro para o mundo contemporâneo, como para cada um de nós individualmente, a promessa dela. Que em nós, o imaculado coração dela triunfe. Que nós sejamos perfeitos filhos dela, escravos dela perfeitos, para que, por essa forma, o reino de Maria substitua o reino do demônio sobre a face da terra. É isso que nós devemos pedir a Nossa Senhora, depois de uma tão longa meditação sobre a glória excelsa dela.